Bem-vindos às entrevistas Prisma. Ler diferentes perspectivas de especialistas de diferentes áreas do conhecimento e ouvir experiências de vida que nos permitam ajudar a compreender e a navegar os tempos em que vivemos. Hoje temos o prazer de ter como nossa convidada a doutora Paula Ravasco. A doutora Paula Ravasco é médica e especialista em imunohemoterapia do Hospital Universitário de Santa Maria, é nutricionista, investigadora principal, team leader, professora de medicina, nutrição e investigação desde 2000 e é membro efetivo da ESPEN desde 2005, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e de Metabolismo. É coordenadora também do Programa Internacional de Formação Avançada em Nutrição, Metabolismo e Cancro desde 2015. Desenvolve atividade clínica e investigação na área da nutrição, nutrição clínica, metabolismo, oncologia, qualidade de vida e outcomes, modulação de doença, entre outras. É também investigadora principal em projetos de colaboração a nível nacional e internacional, com várias instituições de saúde, instituições de ensino superior e laboratórios de investigação. É autora de mais de 60 artigos científicos de investigação originais, publicados em revistas internacionais e revistas por pares, e mais de 50 artigos em território nacional. Paula, este currículo é muito grande e certamente haveria mais ainda para dizer. Está muito bem assim. É apenas um pequeno resumo, mas para as pessoas terem a ideia de quão vasta é a sua experiência, e eu queria até arriscar dizer que é uma das autoridades em Portugal a nível da nutrição, não é? Mas certamente vai ser muito útil ajudar aqui a esclarecer muitas questões que estão a acontecer e que acontecem ainda, e sobretudo a nível das doenças crónicas e outras doenças, e como a nutrição pode ajudar sobretudo a prolongar a esperança de vida das pessoas, que eu acho que é, no fundo, uma das suas áreas de intervenção mais fundamentais. Paula, para começar e para despoltar aqui a conversa, há sinais de que as epidemias de doenças relacionadas com o metabolismo estão a abrandar na população ou não? A abrandar, não. Eu diria que não. No máximo, algumas patologias podem estar a atingir uma espécie de platô em termos de números. Mas em termos de números de incidência está bastante semelhante àquilo que era há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, talvez. A diabetes mellitus tipo 2, a resistência à insulina, a hipertensão arterial, patologia crónica diversa tem bastante o mesmo número, a mesma incidência do que tinha há uns anos atrás. Os números não têm mudado assim tanto em termos de números, não? E outras doenças crónicas, como diabetes, as doenças cardiovasculares, continuam na mesma ou tem havido alguma evolução também? No sentido de abrandamento, não. Não. No sentido de abrandamento, não. Mas das doenças crónicas, se falar, por exemplo, da doença oncológica, infelizmente essa tem aumentado. De uma forma dramática mesmo. Aliás, a estabilização da incidência das doenças cardiovasculares e a estabilização do número, tanto em prevalência como de incidência da patologia cardiovascular, tem sofrido esta estabilização e é exatamente à custa da subida das doenças oncológicas. Atualmente, aquilo que se verificou há uns 10 anos, talvez, há uns 10 anos atrás, começou a verificar-se que as doenças cardiovasculares, ou as doenças cerebrovasculares, ou as duas, sempre foram e continuam a ser a primeira causa de morte mundial. Mas desde há 10 anos para cá, a doença oncológica aproximou-se de tal forma das doenças cardiovasculares que começamos a ter dados estatísticos em que as doenças oncológicas passam a ser a primeira causa de morte num ano e no ano a seguir volta novamente a ser a doença cardiovascular ou a cerebrovascular. E, portanto, atualmente a doença oncológica, essa sim, ganhou muito terreno em termos de importância, em termos de saúde pública e de expressão para a população e em número de doentes. Esse sim não tem realmente comparação com o que tinha há uns 10 ou 15 anos atrás. Só para as pessoas terem uma ideia de quantas pessoas morrem anualmente de cada uma destas patologias, portanto, diabetes, cancro e cardiovasculares em Portugal, é possível dar um número? Tem esses números, Paulo, só para termos uma ideia?
As estatísticas ainda não foram atualizadas. O número de mortes anualmente por doença oncológica tem realmente aumentado e os últimos dados do Registro Oncológico Nacional para todos os tipos de cancro, só em território nacional, porque em território mundial os números são muito diferentes, mas em Portugal aproximou-se dos 230 mil, o que é muito em termos de causa de morte pela doença oncológica. As doenças cardiovasculares, essas também têm-se mantido em termos de nível de mortalidade bastante igual àquilo que sempre foi. E como causa de morte atualmente, não é efetivamente uma das patologias que mais tenha angariado preocupação nos últimos anos. Tem-se estabilizado o mesmo nível de preocupação, até porque muito se deve não só à investigação, mas também à melhoria dos cuidados clínicos e ao subeixo conhecimento que nós temos da patologia cardiovascular e cerebrovascular. E isso realmente contribuiu imenso para este melhor controle da patologia, para o melhor controle metabólico dos doentes e, obviamente, também para a redução da mortalidade por essa patologia. Infelizmente, a doença oncológica ainda não é assim. Certo. E é possível estimar quantas dessas mortes podiam ser evitadas com mudanças de estilo de vida, dieta incluída? As patologias, as cardiovasculares ou as oncológicas, ou as duas? As duas. Todas. Todas. Na doença oncológica, em particular, os últimos dados do World Cancer Research Fund, do relatório que foi publicado e atualizado agora em 2019, estima-se que cerca de metade da patologia oncológica, cerca de metade do número de cancros que existem anualmente a nível mundial, poderia ser evitado por alimentação saudável e hábitos de vida e estilos de vida saudáveis e por não consumo do tabaco, não consumo do álcool, não consumo do tabaco, atividade física e alimentação saudável, cerca de metade, 50%, o que é óbvio que é extremamente importante e está a refletir-se esse enorme número e esse boom em termos estatísticos está a refletir-se muito na incapacidade dos serviços de conseguirem responder de uma forma eficaz ao tratamento dessa patologia. A doença cardiovascular será muito semelhante a estes números, até porque, infelizmente, as alterações metabólicas de base que existem acabam por ser partilhadas, em termos de fisiopatologia, acabam por ser partilhadas na doença oncológica como nas outras doenças metabólicas. Doença cardiovascular, a resistência à insulina, hipertensão arterial e as alterações da coagulação, tudo isso são mecanismos celulares ou tecidulares que acabam por ser partilhados do ponto de vista fisiológico pelos dois tipos de doenças. Portanto, será assim, cerca de metade, 40%, provavelmente 40% da doença cardiovascular, sim. A nível mundial estaremos a falar de muitos milhões de pessoas, não é? Muitos milhões de pessoas, sim, muitos milhões de pessoas. E acredita que estas doenças podem ser controladas ou até revertidas totalmente pela dieta? A doença oncológica, não. A doença oncológica, não. Infelizmente, não. Existe uma enorme vontade, infelizmente, devo dizer-se, existe uma enorme vontade para que assim possa ser. Ou para que assim, eventualmente, já seja. Mas não é. Não é. Eu gostava muito de dizer que sim. Essa é, efetivamente, uma das minhas principais áreas de interesse. Foi onde eu fiz o doutoramento. Em 2007, e os primeiros artigos que publiquei foi em 2003, 2004, 2005, e foram um game changer em termos mundiais daquilo que nós hoje em dia conseguimos oferecer aos doentes oncológicos, mas desde essa altura até hoje ainda não se conseguiu, e não julgo que se vá conseguir realmente, encontrar uma forma eficaz do ponto de vista nutricional ou do ponto de vista dietético ou alimentar que consiga contribuir de uma forma eficaz para o controle da patologia em si, durante os tratamentos, ou antes da cirurgia ou após as cirurgias, ou durante depois os ciclos de condicionamento, nas várias etapas de controle da doença oncológica. Existe muita investigação neste sentido e é uma área com um potencial muito grande, e eu acho que aquilo que efetivamente poderá vir a mudar e que nós conseguimos ou iremos conseguir controlar em termos do desenvolvimento da doença, poderá ser com uma alimentação adequada a cada doente, o doente pode aumentar a sua
a tolerância e a eficácia dos tratamentos a que o doente está a ser submetido e, com isso, consequentemente, melhorar de tal forma o nível terapêutico dos tratamentos que o doente faz, que realmente a eficácia consiga aumentar e, com isso, o melhor controle da doença. Isto eu acho que existe potencial para acontecer, mas ainda não aconteceu, mas eu acho que será mais neste sentido. Do ponto de vista da doença cardiovascular, hoje em dia, e já desde as guidelines da New York Heart Association de 2005, que passaram a incluir a alimentação saudável e a prática de exercício físico como uma ferramenta útil para o próprio controlo da doença. E quando temos uma descompensação de base destas patologias, hipertensão arterial, resistência à insulina ou outras alterações do ponto de vista fisiopatológico, a primeira linha de terapêutica é sempre a alimentação e é sempre a intervenção do ponto de vista de modular a ingestão dietética do doente. E, portanto, essa área está muito mais bem conhecida, de tal forma está bem conhecida que já faz parte das guidelines há mais de 20 anos. Portanto, sim. Eu dou-lhe o exemplo também, por exemplo, uma situação que nós temos muito em Portugal, que é o fígado gordo, a esteatose hepática. Que é também é outra alteração fisiológica que é partilhada por praticamente todas as doenças metabólicas e associada à obesidade e ao sedentarismo. Essa sim é uma patologia que apenas com a dieta e apenas com a intervenção dietética dirigida ao controle metabólico e à esteatose consegue-se reverter quase na totalidade a infiltração lipídica hepática. Essa sim. Esse eu acho que é um exemplo mais paradigmático disto. Okay. E os diabetes também acredita que pode ser revertido? A resistência à insulina pode. Se não for uma resistência à insulina com uma duração acima dos 20 anos e já com alterações endócrinas e alterações a nível hormonal que o doente já não consiga compensar, mesmo com alterações dietéticas, vir a compensar mais tarde com alterações dietéticas, consegue reverter-se bastante bem a resistência à insulina, sim. E os níveis de glicemia, sim. Certo. Então, e certamente também aqui podemos ter em conta que podemos inferir sobre prolongar a esperança de vida, não é? Que é também uma das suas áreas de investigação. Sim. E quanto é que, de acordo com a sua investigação e de outros dos seus pares, quanto é que acha que podemos prolongar a esperança de vida da população com a nutrição adequada? Ou personalizada, pelo que sugere, não é? Esta questão da nutrição personalizada até. Em anos? 15 anos. Em média, 15 anos, sim. E não estamos só a falar de prolongar o tempo, mas também a qualidade, não é? A qualidade, sim, a qualidade. Não só a sobrevida em anos, mas também a qualidade e, sobretudo, adiar uma mortalidade associada a uma morbilidade importante. Esta foi uma grande inversão que se conseguiu, um grande ganho que se conseguiu nos últimos anos, em termos do oferecido pela alimentação saudável e por estilos de vida saudáveis, no controle da patologia e também como acréscimo em anos, sim. Em anos úteis, anos de vida úteis, que a pessoa pode ter, sim. Sim. Sabendo que a idade, pronto, e isto também vai de acordo com aquilo que tem investigado e vai muito nessa linha, que é a questão da idade ser um fator de risco importante, não é? Também considera... É sempre um fator de risco importante para tudo. Mas não é uma certeza. Isto também é uma coisa que eu digo muito. A idade, e principalmente o processo de envelhecimento, não acarreta obrigatoriamente alterações fisiológicas que levem à doença. Se já existir uma condição mórbida de base, com o avançar da idade, essa situação vai acentuar-se e vai sim promover ou a instalação da patologia acaba por acontecer. Mas a idade avançada não é sinónimo o envelhecimento não é sinónimo de doença. Ao contrário do que às vezes os próprios doentes dizem. Eles próprios verbalizam isto, curiosamente, sim. Já estou velho, agora aparece tudo, coisas assim. Por exemplo, nos lares, nos centros de dias, hospitais, que dão apoio aos mais idosos, acredita que a alimentação que é providenciada está em linha com o que é considerado mais correto, ou mais consensual, digamos agora, do ponto de vista da investigação? Pelo menos em Portugal. Não. Vamos só falar em Portugal. Sim. Não acho. Não. Há todo um trabalho a fazer
nas pessoas institucionalizadas, principalmente institucionalizadas com mais de 65 anos ou mais dos 75 anos, que é, em regra, a idade mais crítica, são os grandes idosos, os considerados grandes idosos. Não julgo, e em algumas situações tenho mesmo a certeza que não recebem os cuidados nutricionais e a forma dietética mais adequada aos seus requisitos. Nem sequer é às suas necessidades, é mesmo aos seus requisitos. Requisitos vários, cognitivos, requisitos comportamentais, de social, dentro daquilo que possa existir do ponto de vista social, mas existem vários requisitos que devem ser mantidos e devem ser aos quais nós temos que responder, temos essa obrigação, mas que a nível das situações das pessoas institucionalizadas isto não existe. Não. Infelizmente não. Fazendo aqui a ponte também com uma situação que ocorreu esta semana, que teve a ver com a morte de alguns idosos em Reguengos de Monsaraz por desidratação. Não é? Sim. Como é que se resolve a questão da hidratação nos mais séniores? Sabemos que existem dificuldades, pronto, em muitos casos há uma tendência também para eles rejeitarem a água, também uma das coisas que os cuidadores falam. Há outra... Pronto, eles dizem que já praticam algumas alternativas, como por exemplo os granizados, os sumos, o café frio, a água com limão. Há outras para além desta? Haverá, mas eu acho que essa situação, vamos por partes, a situação da redução ou a nossa incapacidade de hidratar corretamente o idoso prende-se com vários fatores. Pode ser pela redução do estímulo da sede que o idoso tem, naturalmente, a partir dos 65 anos existe sim uma redução significativa dos sensores da sede que fazem comunicação com o cérebro e, portanto, o idoso não sente sede e, portanto, como não sente sede, não refere que quer beber, seja lá o que for, e não bebe, naturalmente, e com isso acontece de uma forma, com o passar dos dias acontece ou pode instalar-se essas situações, como referiu no lar de Reguengos de Monsaraz, de desidratação aguda e que infelizmente nessas pessoas é responsável por mortes, e esta situação de Reguengos de Monsaraz também só se tornou visível por causa da pandemia Covid, porque foi uma instituição que esteve associada a vários surtos e a várias cadeias de transmissão positivas e, portanto, recebeu muito interesse mediático pela comunicação social, e bem, neste sentido, mas isso é uma coisa que em Portugal acontece já há muito tempo, essas situações de desidratação importantes e de malnutrição também, deve-se dizer, desnutrição e malnutrição, porque as duas andam muito acompanhadas uma da outra nas pessoas que estão institucionalizadas. Existe esta situação de redução da sensação de sede, ou a ausência de sensação de sede, existe a polifarmácia que os doentes têm que fazer para controle das suas patologias de base e que pode, na maioria destas pessoas, tomam algum tipo de diurético, algum tipo de terapêutica para controlo ou do batimento cardíaco ou da hipertensão arterial, e normalmente esse tipo de fármacos, à longo, leva também à exfoliação acrescida de água pelo rim e com isso favorece esta situação de desidratação. E depois existem as situações de os idosos que começam ou porque tiveram algum evento que causou algum tipo de disfagia e dificuldade de deglutição, principalmente disfagia para líquidos, que é uma disfagia funcional em que o idoso perde a capacidade do ponto de vista dos esfíncteres e do peristaltismo que tem no mecanismo da deglutição, perde essa capacidade de deglutir eficazmente os líquidos, que têm uma densidade muito particular e que tornam-se muitas vezes muito difíceis de engolir, sem haver engasgamento e sem haver pneumonias de aspiração, que também acontecem muito nestas situações, nestas instituições, também devo dizer. Estas três situações são responsáveis por nós termos alguma dificuldade em hidratar eficazmente o idoso. Essas alternativas que falou funcionam muito bem, desde que sejam oferecidas e principalmente desde que sejam oferecidas em quantidade suficiente, porque as bebidas, por exemplo, as tisanas que sejam de ervas, ou café frio, ou os granizados, funcionam muito bem. O café frio é capaz de não ser boa ideia, a menos que seja descafeinado, ou bebida de cereais. Normalmente é aquilo que se faz mais.
embora o idoso até possa achar mais piada ao sabor do café. Normalmente são pessoas que se identificam mais com esse tipo de sabores, mais clássicos, os sabores mais conservadores. A questão é que nós temos todas essas alternativas, mas temos que estar permanentemente a oferecer essas alternativas ao idoso. Porque se não ingerir 8 porções dessas bebidas que acabou de dizer, bebidas, ou os granizados, ou os gelados, ou seja o que for, também acaba por não ser suficiente, porque se fizerem uma vez por dia, ou duas, que seja, está a oferecer um sexto daquilo que é necessário oferecer para manter um estado de hidratação adequado. E isso, efetivamente, é aquilo que não acontece. Muitas vezes nem sequer acontece com a água, com uma água simples, e torna-se, muitas vezes, ainda mais difícil isso acontecer com esse tipo de alternativas. Infelizmente. A questão de Reguengos de Monsaraz também foi ainda mais paradigmática, porque Reguengos de Monsaraz tem um clima muito particular, que é extremamente quente e extremamente seco. E, portanto, qualquer situação de desidratação agora, nesta altura do verão, pois, avança muito mais rápido e precipita uma situação de desidratação aguda muito mais facilmente. No caso das patologias como a demência ou Alzheimer, nós temos alterações do metabolismo que estão associadas à própria evolução da doença, não é? Por exemplo, os idosos esquecem-se de como é que é mastigar, alguns casos também estão permanentemente a comer, dizem que estão sempre com fome, por exemplo. Existem soluções também para equilibrar isto ou melhorar isto a nível da nutrição? Existem existem vários programas mesmo, a nível internacional, por exemplo, em países como a Austrália ou países como a Holanda, que são, eu diria, os mais evoluídos do ponto de vista dos cuidados nutricionais clínicos de qualidade. Classicamente foram os países que cresceram mais e que mais investiram em termos de investigação e que de uma forma mais rápida também instituem a evidência. Tudo o que sai na evidência e na literatura é muito mais rapidamente instituído na prática por estes países, e também muito mais facilmente fazem a adequação e fazem a extrapolação daquilo que a evidência diz com aquilo que é viável na prática. E existem inúmeros programas de nutrição adequada, de esquemas dietéticos para o idoso, de planos alimentares equilibrados para doentes com patologia de Alzheimer ou com demências cardiovasculares ou cerebrais ou cerebrovasculares. Depois existe um grupo muito grande de patologias à qual nós chamamos Alzheimer, mas que não são bem Alzheimer, não do ponto de vista físico-químico, mas existem inúmeros programas que podem ser feitos e devem ser feitos, mas não são feitos na maioria dos sítios que eu conheço e que se calhar nós conhecemos todos. Mas existem, estão mais do que conhecidos e são mais do que eficazes. E os estudos assim o mostram. E o processo de envelhecimento também leva a um aumento do número de acamados, pessoas também com mobilidade reduzida, e perde-se o tónus muscular e, entre outras consequências que certamente a Paula também poderá explicar melhor. E sabendo que em muitos casos eles também fazem fisioterapia de manutenção, muitas vezes isso também parece que não é suficiente. Há alguma coisa, o que é que a nível da ementa destas pessoas pode fazer para melhorar a situação? Paulo? Da recuperação muscular pós-imobilidade associada à patologia. Em regra, nós temos que fazer uma gestão mais apertada da ingestão alimentar, que seja essa ingestão alimentar, nós temos que assegurar que é mobilizada eficazmente com o exercício físico, com a tal fisioterapia que disse. Que pode ser uma fisioterapia ativa ou pode ser uma fisioterapia passiva, se a pessoa estiver no leito e em que fazemos essa mobilização para não haver essa tal fusão da massa muscular, pura e simplesmente porque desaparece. Como não é utilizada, acaba por desaparecer com o tempo. Isso também acontece muito nas pessoas que fazem fraturas graves e que ficam um mês acamados, acabam por perder imensa massa muscular e depois têm que fazer uma fisioterapia dirigida para fazer essa recuperação pós-fratura. No idoso ou numa pessoa acamada, é óbvio que ainda se torna mais grave porque a capacidade de recuperação é mais lenta e se é que é possível, não é? Mas para melhorar a eficácia da fisioterapia é sempre essencial nós assegurarmos que a pessoa come energia suficiente e principalmente proteína em quantidade suficiente para haver a mobilização adequada e eficaz do azoto que consiga
que o músculo consiga suportar esse reservatório para depois produzir mais músculo e fazer a hipertrofia da massa muscular, que é o que é necessário fazer-se. E com isso conseguimos realmente aumentar a eficácia da fisioterapia e temos que ter atenção à quantidade de proteína que o doente ou que a pessoa come. Sendo que com os devidos cuidados por causa do toque renal que eventualmente a pessoa possa ter. Mas é mais do que importante nós assegurarmos que isso acontece. Com a proteína e com a energia também temos que assegurar que a pessoa ingere zinco em quantidade suficiente, e isso é também facilmente assegurado com uma dieta adequada, e quando se faz uma prescrição alimentar personalizada a cada pessoa, em função daquilo que a pessoa consegue comer, em função daquilo que é oferecido, e com suplementos completos do ponto de vista energético e proteico, isto consegue perfeitamente assegurar-se, e assim consegue de uma forma mais rápida também fazer esta recuperação com a fisioterapia. Se não é um bocado praticar, é como fazer exercício físico com o estômago vazio, não é? É um bocado, o músculo acaba por estar sempre mobilizado e nós estamos a forçar a mobilização para que haja uma melhoria e existe, funcional existe alguma melhoria, mas depois não existe a capacidade hipertrófica que nós estamos à procura. Certo, portanto tem que ser sempre acompanhado por um regime alimentar adequado para haver a regeneração ou a manutenção que se pretende, não é? Isso mesmo. Agora, relativamente aqui fazendo a ponto com outra questão, que é a questão da alimentação e do comportamento, que eu penso que ainda é uma questão muito desconhecida para a maioria das pessoas. O comportamento não é de comportamento alimentar, é de... comportamento, sim, de sedentarismo, portanto, aqui a questão é se a agitação, por exemplo, típica de algumas doenças, como a demência, o Alzheimer, se pode ser controlada com a alimentação também. Se isto pode ajudar a diminuir o sedentarismo, por outro lado, e a agitação, por outro. Equilibrar aqui estas duas coisas. Quando fala de sedentarismo, fala de sedentarismo voluntário. Certo? Voluntário, exatamente. Sedentarismo voluntário. Sedentarismo voluntário não tem o significado antagónico de agitação. Eu percebo que esteja a tentar utilizar exemplos antagónicos do ponto de vista ilustrativo, mas é diferente. A agitação, eu acho que aquilo que quer dizer, não sei se é a agitação psicomotora que se refere, que caracteriza as doenças de Alzheimer, as demências, os síndromes parkinsónicos. Com a nutrição, não. Não existe forma de controlar estes síndromes de agitação psicomotora que estas pessoas têm. Com terapêutica farmacológica, sim. Aquilo que nós temos que fazer e que está também mais do que presente nas guidelines da doença neurológica, em termos nutricionais, é termos a certeza que o doente é medicado com uma dose adequada e que essa toma da medicação não coincide com a ingestão de proteínas, principalmente as proteínas de origem vegetal, por causa dos níveis da dopamina. Porque estes doentes, por exemplo, os doentes de Alzheimer ou com síndromes parkinsónicos, alguma terapêutica farmacológica que fazem, de alguma forma, ou é dopaminérgico ou é antagónico da dopamina, em termos do encharcamento do cérebro. E, portanto, se nós tivermos uma alimentação rica em proteína, como é necessário, principalmente em proteína vegetal, quando o doente tem necessidade disso, e se não tivermos atenção à toma da medicação, podemos não estar a ter a eficácia completa em termos terapêuticos globais e gestão global da doença. E com isso, é claro que qualquer síndrome de agitação ou os tremores podem efetivamente acentuar-se mais, porque a terapêutica farmacológica não está a ser o mais eficaz possível. Desse ponto de vista, sim. O sedentarismo, pois a nutrição para combater o sedentarismo pode, claro, também pode, porque do ponto de vista se nós temos uma disciplina alimentar ao longo do dia, se nós formos ensinados como devemos comer e se nós conseguirmos passar a mensagem e fazer perceber à pessoa que aquela forma de se alimentar consegue efetivamente ser mais saudável, e isso normalmente é feito também com uma intervenção de atividade física, seja lá ela qual for, de uma forma estruturada, a pessoa começa a integrar os hábitos alimentares, começa a ter uma disciplina alimentar de ingestão ao longo do dia e começa com isso, como é que eu ia dizer, a ter mais necessidade em mobilizar-se. Porque
Um dos fenómenos que existe do ponto de vista comportamental é o sedentarismo e a inatividade física andam sempre muito acompanhadas de uma ingestão energética muito importante, muito acrescida. E isto acontece porque, eu acho que não é porque sim, é porque a oferta existe. Como essa oferta existe em grande quantidade e existe normalmente em alimentos que são muito atrativos, infelizmente até nas camadas mais jovens e na criança, até às vezes mais pequenos do que crianças, não é? Os toddlers com 2 anos e 3 anos começam uma ingestão alimentar precoce de alimentos ultraprocessados, infelizmente, mas é assim. Normalmente esse tipo de escolhas alimentares são as escolhas alimentares preferenciais de uma pessoa que é sedentária porque pura e simplesmente só se quer alimentar com uma coisa que dê prazer, com uma coisa que já venha preparada e que não dê necessariamente, não seja acrescido muito esforço para conseguir-se fazer, digamos assim. E este tipo de escolhas alimentares por pessoas sedentárias é um fenómeno que acontece e que também já está descrito há mais de 20 anos. Não só nos países mais paradigmáticos e com maior incidência de obesidade, como nos Estados Unidos. Mas acontece, foi onde os primeiros estudos começaram a ser publicados e também a nível do comportamento alimentar e do sedentarismo. Mas estão descritos há mais de 20 anos este tipo de sinergia entre o sedentarismo e entre este tipo de escolhas de uma ingestão mais significativa dos alimentos muito ricos em lípidos e muito ricos principalmente em hidratos de carbono. Também associados muito à sensação de prazer, à hiperestimulação das papilas gustativas. Com essa hiperestimulação das papilas gustativas existe uma transmissão mais rápida ao cérebro e uma libertação das endorfinas, que são responsáveis pela sensação de prazer. Tudo isso, se a pessoa conseguir manter este estímulo dia após dia, quase que mimetiza o efeito de uma droga de adição, de uma substância de adição. E há quem o considere. Eu não vou tão longe, mas há quem considere. E eu compreendo que assim seja. Já agora falamos também aqui na questão do comportamento e podemos falar e fazer a ponta aqui com os mais jovens e com as crianças que estava a falar há pouco, porque Sim. Temos, por exemplo, os casos vou só aqui falar dos mais clássicos, porque não é possível falarmos todos, não é? Mas temos, por exemplo, a hiperatividade ou o déficit de atenção, que são muito falados. Também podemos seguir a mesma lógica aqui, Sim. Em termos de nutrição. Sim, pode e deve seguir-se a mesma lógica. Se bem que a hiperatividade e o síndrome de déficit de atenção crónica na criança exige um diagnóstico extremamente apertado para conseguir ser vinculativo a alguma criança. E depois a terapêutica farmacológica que é utilizada para o controlo desse síndrome associa-se muitas vezes a uma alteração alimentar também muito substancial. Tanto como por serem substâncias que podem ser anorexígenas, e a pessoa, ou o miúdo, ou criança, começar a ter mais anorexia e alguma aversão a algum tipo de alimentos, como o oposto. Ser, durante algum tempo, a criança começar a ter alguma compulsão alimentar e alguma voracidade alimentar e escolher aqueles alimentos que mais lhe dão prazer, principalmente porque uma criança funciona muito com os instintos primários, porque não tem ainda vivência para fazer escolhas com base noutros critérios e, portanto, vai à procura daquilo que os seus sentidos básicos lhe dizem que é mais útil para ele, não é? Uma criança pequenina com 5 anos, por exemplo, vai escolher aquilo que está mais próximo ou aquilo que conhece, sendo que não conhece muita coisa, ou não conhece quase nada. E os déficits de atenção podem associar-se a estas duas situações, às compulsões ou então à anorexia e à redução da ingestão. E com isso perpetua muito e acentua muito as escolhas alimentares erradas. É, aliás, uma grande preocupação nessas crianças, sim. E portanto, tem que haver aqui uma atenção muito mais dedicada em relação à nutrição nestes casos, creio eu. Sim. Como é que, na questão, voltando outra vez aqui aos idosos e aos mais séniores, como é que se resolve o problema que é muito comum, infelizmente, que é a questão da acumulação, da toma de medicamentos, que acrescenta efeitos secundários sobre efeitos secundários, e depois quanto mais se avança na idade, mais patologias tens, mais médicos se têm, mais prescrições, mais sinergias também que depois se estabelecem entre os medicamentos, e muitas vezes é até bastante devastador para o sistema digestivo, não é? Sim, pode ser.
Como é que a nutrição pode ajudar aqui? E como? Tudo como? Bem, como é que pode ajudar? Eu acho que a nutrição pode ajudar em praticamente tudo, a partir do momento em que existe a disciplina de ingestão alimentar. Esse eu acho que é o ponto principal. Agora, na questão da polifarmácia e na questão da doença crónica ou das doenças crónicas várias que vão acumulando e vão somando aos anos que a pessoa tem, vão somando ou vão colecionando patologias. Quando acontece um diagnóstico, acontece também uma prescrição terapêutica, uma terapêutica farmacológica que vem, que é feita no sentido de tentar controlar essa patologia de novo. Quando é feita um segundo diagnóstico de uma segunda patologia, também é feita uma nova prescrição. Aquilo que, do ponto de vista médico, se deve ser feito é uma revisão terapêutica sempre que há a introdução de um novo medicamento. Condicionalmente, o médico prescritor tem a obrigação de ver o que é que o doente faz, fazer uma revisão farmacológica individualizada para otimizar os fármacos que a pessoa está a fazer. Porque muitas vezes o doente já está a fazer algum tipo de fármaco anterior que, se não for avaliado, passado 5 anos é feito, por exemplo, uma pessoa que tem resistência à insulina e que faz uma metformina e também faz uma tiazida, por exemplo, um diurético com uma janela muito estreita em termos de depuração renal. Se, passado 5 anos, também for diagnosticada uma hipertensão arterial que necessite controle farmacológico e se não houver essa revisão terapêutica anterior, se o doente já faz uma tiazida e se começar a fazer um segundo diurético, provavelmente não terá necessidade de fazer 2, ponto 1, e ponto 2, também não vai cancelar o primeiro, e, portanto não vai fazer uma revisão daquilo que fazia anteriormente. Daí que todo o prescritor tem esta obrigação, mesmo não sendo da sua área de intervenção. Agora, também pode isto não acontecer, e muitas vezes também acontece, não haver este automatismo na prescrição, ou também não haver comunicação entre os vários especialistas. Isto também acontece. Infelizmente também acontece. Não deveria acontecer. Em algumas situações até nem sequer podia acontecer, mas existem. E os doentes acabam por acumular muita medicação e muitas tomas que podem ser ou desnecessárias ou podem tornar-se excessivas com o tempo. E isto eu acho que se evita com esta revisão terapêutica sempre que haja, aliás, anualmente todos os doentes têm que fazer uma revisão terapêutica, mas sempre nas consultas de seguimento e os doentes que devem ser seguidos, por exemplo, na medicina geral e familiar, não é por acaso que se luta há tantos anos e se defende tanto que todos os portugueses deviam ter um médico de família e que quando nasce um bebê, por exemplo, fica logo associado a um médico de família automaticamente. Essa foi uma grande mudança que nós conseguimos no Serviço Nacional de Saúde em termos de cuidados de saúde primários, mas não conseguimos assegurar que todos os adultos tenham um médico de família, porque esse médico de família tem depois a obrigação de fazer este seguimento ao longo dos anos e esta adaptação da terapêutica farmacológica em função das necessidades. Esta é uma situação que eu acho que poderia mudar e poderia melhorar muito a qualidade dos cuidados que os doentes recebem. Como é que a nutrição podia ajudar? Eu acho que ajuda sempre porque, ao as pessoas aprenderem como é que hão de comer, disciplinam-se. E esta disciplina, que é uma coisa que nós não temos, daí que eu já tenho utilizado esta palavra já para umas 4 vezes, desde que estou a falar consigo, é porque, principalmente o português, na nossa cultura, nós somos muito pouco disciplinados. A nível mundial é conhecido, este é outro fenómeno, que infelizmente a nutrição e a alimentação é muito associada a surtos, a compulsões, a comportamentos, a coisas extremas. Infelizmente também, o bom senso na área alimentar também é uma coisa que às vezes não é transversal. Devia ser, mas não é transversal. E também, muitas vezes, também não tem um fio condutor entre a medicina e entre a nutrição e entre o comportamento, que também devia haver. E, portanto, eu acho que esta disciplina que as pessoas deviam integrar e deviam ensinar umas às outras, e os profissionais deviam ensinar as outras pessoas
pessoas da população em geral, não só quando são doentes, mas desde que se conhecem gente, como eu costumo dizer, como é feito, por exemplo, nos países nórdicos, que têm uma cultura alimentar muito vincada e uma cultura de atividade física também muito vincada. As crianças, desde os 2 anos de idade, começam a aprender a cozinhar e têm, de uma forma mais natural, a prática de saber escolher os alimentos e de fazer refeições e de provar essas refeições. E, portanto, mais cedo, muito mais cedo, começam a conhecer a variedade alimentar que existe. E começam, principalmente, a não estar totalmente dependentes das escolhas dos pais. E começam a ser ensinados a escolher por eles. E isto é uma coisa que eu pessoalmente só vi nos países nórdicos. Principalmente nos países da Escandinávia, mas a Holanda também tem muito esta postura e esta política, uma política de saúde alimentar muito, muito bem desenhada, que nós ainda não conseguimos ter em Portugal, mas com este nível de disciplina, nós conseguimos realmente fazer com que as crianças que adotam e que aprendem esse tipo de escolhas, mais tarde se tornem adultos mais saudáveis e com menos prevalência de doenças crónicas, pelo menos em idades tão precoces como os outros países que têm muito mais sedentarismo, muito mais outras escolhas alimentares de uma forma mais cedo na vida da pessoa. Paula, relativamente aqui, fazendo aqui também a ponto outra vez com o comportamento, mas há aqui uma parte do nosso sistema imunitário que é muito importante e está intrinsecamente ligada à alimentação, que é o microbioma. Que a Paula também conhece muito bem, certamente poderá, sem entrar em grandes detalhes, porque é um mundo muito complexo, com certeza, mas o microbioma, a nossa flora intestinal, as bactérias, o intestino, têm ligações muito estabelecidas e claras com o comportamento. E isso é claro, não é? Com o comportamento das pessoas, com o ritmo, com o comportamento em geral, psicologia até, não é? Sim, emocional, há quem defenda. Sim. Há quem defenda. Portanto, esta ligação é clara. Não é clara, é uma ligação... não é clara no sentido, ainda não se sabe bem como é que ela funciona. Ela existe. E ela foi descrita como sendo uma associação... não é fixa, mas é uma associação que todas as pessoas a têm. Mais forte ou mais fraca. E isto deve-se durante a vida da pessoa desde que nasce, com a manutenção da sua microflora e do seu microbioma intestinal e com os vários biotas do nosso organismo, que são vários, são múltiplos, aliás, as populações microbianas que nós temos. A do intestino é realmente aquela que parece ser mais importante e parece ter mais expressão em termos de saúde e de imunidade e também do comportamento, mas não é a única. E isto parece, esta modulação, desde idade muito precoce até inútero, esta população microbiana, a assinatura microbiológica que a pessoa tem, parece realmente associar-se depois a praticamente tudo na vida da pessoa. Não só a imunidade, eu acho que é aquilo que é menos conhecido. É aquilo que há mais vontade de publicitar, digamos assim, como uma forma de melhorar a saúde associada ao microbiota, ao microbioma, mas é aquilo que é mais difícil de demonstrar. O comportamento não se sabe qual é a associação clara, mas ela existe, isso sim, nas escolhas alimentares, no ciclo circadiano, com a libertação de neurotransmissores, a libertação em quantidades mais ajustadas a vários tipos de hormonas, a hormona do crescimento, as hormonas sexuais, prolactina, o hipotálamo, o eixo hipotálamo hipófise, as hormonas tiroideias, tudo isso não é bastante conhecido, que eu não gosto nada de utilizar esta forma de falar, porque não é uma relação bastante conhecida. É uma área em que não há certezas de nada e é uma área com um potencial enorme de crescimento, mas também com um potencial enorme de não se conseguir chegar a uma certeza. Mas que existe, essa relação existe. É um bocado isso. Ela existe. E ela é importante. E, portanto, temos que tratar bem dessa associação que nós temos. Temos que tratar bem dos nossos micro-organismos porque são demasiado valiosos para nós não o fazermos.
de que forma é que essa assinatura microbiológica, a quantidade de espécies, de um tipo de espécie que nós temos, ou 2 ou 3, vai influenciar depois os vários outcomes que a pessoa vai tendo ao longo da vida, isso é que nós não conseguimos ainda estabelecer, e é isso que eu acho que nós nunca vamos conseguir. Mas sabemos sim que a manutenção desse microbioma saudável é importantíssimo para uma vida também mais saudável e também para o controlo de algumas doenças. Começa também a aparecer alguns estudos que indicam realmente que pode associar-se a um melhor controle de alguma patologia. Exatamente porque consegue, do ponto de vista metabólico e hormonal, principalmente, consegue também haver uma adaptação melhor orgânica, e com isso parece que pode ajudar também no controle de vários tipos de patologias crónicas. Mas é uma área ainda muito desconhecida. É uma área muito gira, muito atrativa, muito estimulante, mas ainda muito desconhecida, sim. E, certamente, então, concorda que é necessário bastante mais investimento, dada a complexidade. E investimento eu não acho que seja necessário mais investimento. Eu acho que o financiamento está lá todo. Eu acho é que já é necessário haver mais investigação de uma forma mais concreta. Começou a haver muita investigação fundamental, começou a haver muita descrição das espécies, e é necessário que assim seja, e a caracterização genómica das espécies microbianas e a contagem de espécies microbianas e a associação com estados mórbidos, com obesidade, com as disrupções metabólicas que a pessoa possa ter, com a doença oncológica, com vários síndromes, também com a doença neurológica, e agora muito defendido também com situações como o autismo. Isso está muito bem descrito e existem, eu já não lhe consigo dizer o número de artigos, mas são, não sei bem, perto de uns 500 mil artigos. Só com esta informação. Portanto, essa informação já está conhecida e muito bem conhecida já há uns anos importantes. Agora, nós precisamos é de saber como é que nós utilizamos isso de uma forma concreta. Ok, eu tenho aquela assinatura microbiológica desta pessoa. O que é que eu posso fazer para essa assinatura microbiológica se manter assim ao longo da vida, para melhorar, por exemplo, o controlo metabólico de uma diabetes mellitus tipo 2, de uma resistência à insulina, por exemplo. Isso eu não sei. Eu não sei qual é que é as espécies de bactérias que a pessoa deve ter mais e aquelas que deve tentar reduzir, as bactérias, por exemplo, do seu intestino, as comensais, para que, do ponto de vista hormonal, consiga ter uma resposta mais adequada para o controle da sua doença. Isso é que nós não sabemos ainda. Mas é esse passo que nós temos que dar. A grande dificuldade aqui é a ciência fundamental merece sempre muita atenção e um financiamento obsceno, quase. Desculpe-me o termo, mas em termos de números, é obsceno. A investigação clínica com pessoas, essa é muitíssimo mais difícil de fazer, para já porque necessita de clínicos, e os clínicos, em regra, não fazem investigação ou fazem pouca investigação, porque têm, em Portugal, os clínicos não têm um tempo protegido para fazer investigação. Fazem investigação aquelas pessoas que são interessadas e que reduzem ou aumentam a sua carga de trabalho em horas de trabalho, por exemplo, semanal ou mensal, dedicado à investigação, mas não é porque tenham tempo protegido da sua atividade laboral para a fazer. A investigação não, a investigação é muito protegida, porque as pessoas que fazem investigação básica ou fundamental só fazem isso. Em Portugal existe muito essa dificuldade. Noutros países esta dificuldade não existe assim tanto. Países como a Holanda, por exemplo, têm um tempo dos clínicos muito mais protegido para fazer estes projetos de translação. E é isso que falta atualmente. O dinheiro está lá. E as entidades que devem financiar estes estudos também existem. Agora, eu acho que existe ainda uma grande falta da translação desses dados para as pessoas. Haver grandes estudos em que consigamos caracterizar a assinatura microbiológica da população e associar-se com a prevalência das patologias que essa população tem. Por exemplo, é um estudo relativamente simples, do ponto de vista de desenho, de investigação, é relativamente simples de fazer-se, mas ainda não foi feito. Esse é, por exemplo, é só um exemplo daquilo que ainda não foi feito a nível do microbioma, da microbiota. E como esse existem mais, muitos mais. Não é por... Diga.
É preciso então libertar mais espaço dos Sim, profissionais e dos clínicos para a investigação. É mais uma questão de organização do que propriamente sim, financeira, digamos. sim. E haver mais conversa entre os cientistas fundamentais e entre os clínicos que tratam os doentes e que veem esta conversa e esta interação é absolutamente essencial. Sim. Agora, passando aqui para outra questão que tem a ver com a suplementação. Já percebemos, já tinha dito há pouco, que pronto, as pessoas obviamente já sofrem de alguma patologia, a suplementação acaba por ser necessária, não é? Pelo que eu percebo. E nas pessoas que supostamente estão saudáveis, considera que a suplementação é algo que elas devam fazer? Como medida de saúde pública, fazer a suplementação Sim, por ad exemplo. libitum Sim, por exemplo. com suplementação em micronutrientes, está a dizer, certo? Sim. O Não, zinco, que falou há pouco. não. Não está preconizado em nenhuma guideline, em nenhuma medida de saúde pública, em sítio nenhum no mundo, trazendo como um veículo de benefício acrescido à alimentação que a pessoa já possa fazer. Se for uma alimentação variada e se a pessoa praticar atividade física, se não consumir álcool e se não consumir tabaco e também se não tiver hábitos de adição quaisquer, de alguma forma acabam sempre por enviesar a capacidade de absorção de vários nutrientes e também de metabolização desses nutrientes pelo organismo, não existe nenhum suplemento de nenhum micronutriente que seja necessário fazer-se e que vá resultar em menos doença ou que vá resultar em mais saúde. Porque isto tudo já foi investigado e já foi demonstrado. Aliás, curiosamente, uma das últimas revisões da Cochrane, nesta área da suplementação com micronutrientes, fizeram uma das últimas revisões com 100 mil indivíduos, penso eu, foram verificar se as pessoas que tomavam a suplementação de micronutrientes, independentemente da sua situação de base, e foi feita em indivíduos saudáveis, versus uma população que não o fazia, as pessoas que faziam toma de suplementos de micronutrientes morriam mais cedo. E, portanto, não se percebeu se era associado a essa toma de micronutrientes ou se era só porque sim. Verificou-se sim, é que não trazia nenhum benefício. Não verificaram nenhum benefício dessa suplementação versus a pessoa não o fazer e fazer apenas aquilo que dizem as guidelines internacionais da alimentação saudável. E, portanto, para pessoas que têm realmente esses cuidados e têm esse tipo de educação e disciplina alimentar e de atividade física, não devem fazer suplementação de micronutrientes. Não. Um dos argumentos que é usado frequentemente a favor disto é o facto do poder nutritivo dos alimentos ter caído nas últimas décadas. Isso verifica-se também, que houve essa queda. Existe também alguma correlação com o aumento das doenças, porque estamos a ingerir menos nutrientes, aliás? Não, nada. Existe sim a questão do valor nutricional dos alimentos e a sua redução ao longo dos anos é um facto, mas não é um facto assim tão importante. Aquilo que se modificou muito e que se perdeu muito com os anos foi o sabor dos alimentos e a concentração de algumas substâncias que os alimentos têm e que conseguem ser mais saciantes e conseguem dar mais prazer à pessoa quando os comem, quando os ingere. Mas não necessariamente isso é uma expressão da falta nutricional que os alimentos têm. Estão-me a fazer entender? Sim. Porque o conteúdo nutricional de um alimento pode ter decrescido, até porque, por exemplo, com a utilização dos agentes de estimulação de crescimento, dos pesticidas, uma das formas que algum tratamento químico tem para a planta, por exemplo, uma planta ou um fruto crescer mais rápido, é por integração de água. Nós temos uma maçã grande, muito bonita, com muito pouco sabor e com um bocadinho mais de sumo, porque fez muita inclusão de água dentro da sua matriz. E isto faz com que aquele volume de maçã tenha menos nutrientes por comparação com uma Bravo de Smolf, que é cultivada ali na nossa horta, se a tivermos. Isso sim, pode acontecer, mas não necessariamente existe uma grande diferença por 100 gramas de produto. E principalmente a diferença que existiu e que existe, e é verdade que existe, não é significativa. E não é significativa para, associada a essa redução do conteúdo alimentar,
ter havido um aumento das doenças, ou começar a verificar-se que há menos saúde por causa disso. Isso não existe. Aliás, um dos grandes cuidados que se deve ter é, passando esta mensagem para as pessoas, é exatamente não passar esse tipo de informação. Ou seja, as pessoas têm que saber escolher os alimentos e têm que saber escolher alimentos em quantidades adequadas e principalmente a diversidade alimentar. As pessoas devem comer de tudo dentro daquilo que gostem, mas devem estar sempre a variar a sua ingestão alimentar ao longo dos dias e ao longo dos anos e não cair na monotonia alimentar. Essa sim, associada a déficits alimentares tardios e a longo prazo. A qualidade alimentar dos alimentos consegue, de alguma forma, ser compensada com essa diversidade alimentar. E é isso que nós temos que insistir com as pessoas, porque se o fizerem, os estudos mostram, sim, que existe um benefício acrescido e um ganho de saúde a longo prazo, com a ingestão da quantidade adequada dos alimentos que as pessoas precisam. Esse é que é um dos cuidados que nós temos que ter. Há também a questão que é muito falada da questão dos contaminantes, dos agroquímicos, não é? Dos produtos químicos usados. Existe alguma relação também com as doenças crónicas conhecidas? Não. Eu devo-lhe dizer que, a propósito dessa questão e dessa associação, eu já não sei quantas vezes é que eu respondi a órgãos de comunicação social, ou sejam da especialidade, ou sejam dos generalistas, em relação a essa temática. Mas há mais de 20 anos que eu falo disso e há mais de 20 anos que me perguntam sobre isso. E a minha resposta é sempre a mesma. E devo dizer que, exatamente porque a minha resposta é sempre a mesma, eu sou coordenadora de um programa internacional de nutrição e oncologia. E uma das minhas alunas tinha que fazer a sua tese final e um artigo que quer publicar, e eu propus-lhe esse tema. E o que ela fez fez uma revisão da literatura nos últimos 10 anos, com os critérios Prisma, e fez uma revisão scoping, e aquilo que eu lhe sugeri foi, então, procura aquilo que existe na literatura e se existe alguma diferença entre a agricultura chamada biológica, sem componentes químicos e sem pesticidas, sem compostos químicos para controle de pragas e infestações, por comparação com os outros que são produzidos pela agricultura convencional e que utilizam essas formas de cultivo. Se existe alguma associação com mais saúde, com menos doenças na população que fazem esse tipo de consumo, ou não existe rigorosamente nada. E não existe rigorosamente nada. Okay? Existe, sim, o conhecimento de, quando nós temos alimentos que são muito sujeitos a um stress muito acrescido com os produtos químicos, com os pesticidas químicos, tem que haver muito cuidado na sua lavagem para haver uma desintegração das moléculas de pesticida que podem formar-se à superfície, para depois não serem ingeridas. E sim, está mais do que associado a algumas doenças até neoplásicas, hemato-oncológicas e com aberrações genéticas, porque infelizmente as pessoas são expostas a esse tipo de contaminação, que também o podem ser a nível ambiental e exposição laboral também, infelizmente. A nível alimentar, isto pode acontecer sim, se não houver esse cuidado. E existe uma integração de uma forma crónica, existe a integração desses produtos químicos na membrana celular e depois alguns acabam mesmo por ser integrados a nível da replicação celular no nosso ADN e na replicação e principalmente na etapa da transcrição do RNA e do DNA, que é aquela que é mais crítica e aquela que é mais propensa a erros, e é normalmente quando acontecem quando as células não têm a competência suficiente para produzir células irmãs ou clones que sejam saudáveis, e pode surgir uma transcrição errada e com isso haver uma célula que não é saudável. Existe sim a evidência de que essa integração produz mais doença, ou pode produzir. Se houver a eliminação eficaz desses compostos, também existe a evidência que essa integração também já não existe. E, portanto... E quando falamos em eliminação, falamos em eliminação de depuração, não é? Deles do nosso corpo. Depuração, exatamente, sim. Agora fazer também aqui a ponta agora com a situação mais atual, que tem a ver com as doenças infecciosas, não é? Também acha que deve haver um papel da nutrição no combate às doenças infecciosas? De que forma? Nós temos um universo importante de doenças infecciosas que podem ser transmitidas pelos alimentos, e com essas nós temos que sempre ter muito cuidado. Depois temos alguma patologia
associada muito aos síndromes inflamatórios ou a alguma alteração, por exemplo, a imunoalergologia, a oncologia também, associada a aberrações do nosso sistema imune ou da nossa replicação celular, que por causa por causa de algumas variantes ou alguns fatores alimentares podem não estar tão competentes e com isso também podem associar-se a outcomes diferentes quando temos doenças infecciosas, ou podem os próprios contaminantes alimentares estar no cerne de algumas dessas patologias. As aflatoxinas, por exemplo, dos frutos secos, dos amendoins, do caju, esse tipo de frutos, pode associar-se, por exemplo, a uma doença gravíssima que é o carcinoma hepatocelular, em que as pessoas nem sequer sabem que têm, muitas vezes nem sequer têm história familiar disso acontecer e acontece classicamente por uma exposição alimentar. É um exemplo clássico desse tipo de associação. E essa é sempre uma nossa preocupação, é o veículo de parasitas, os veículos de bactérias, não vírus, mas principalmente as bactérias, os fungos e os parasitas, que podem ser veiculados pelos alimentos e que são uma causa importante de morte a nível mundial, naturalmente nos países em vias de desenvolvimento, que é o mais preocupante, mas são realmente uma causa de morte muito importante. Do ponto de vista de doenças infecciosas, de uma forma mais abrangente, de que é que a nutrição pode ajudar? Pode sempre ajudar. Se aquilo que se sabe, eu gostava muito de dizer que nós, com uma alimentação saudável, por comparação com uma alimentação não saudável, o nosso sistema imunitário, a nossa capacidade de combater infecções e agressões ao nosso organismo, as nossas células T, os nossos macrófagos, a nossa defesa inata, a defesa adaptativa, tudo isso, ficaria muito melhor, ficaria a 100% com uma nutrição adequada. E as pessoas que não têm uma nutrição adequada, ou que só fazem escolhas alimentares erradas, ou que se associam a outro tipo também de monotonia alimentar, déficits de micronutrientes, de tudo isso, têm uma imunidade 10. Eu gostava muito de conseguir dizer isto, mas não consigo, porque já foi testado, já foi explorado e não foi demonstrado de uma forma objetiva, ok? De uma forma objetiva, eu tenho estudos que estudaram a resposta imunitária com contagens celulares dos níveis, as IgGs, as IgAs, as IgMs, os linfócitos T, mas não pode ter-se verificado alguma diferença, mas não que explique a incidência de uma patologia. Agora, nós também sabemos que há vários fatores que, para além da alimentação, se associam de uma forma muito importante ao nosso sistema imunitário e à capacidade que ele tem de combater algum agressor. Um deles é o stress, o que nós conhecemos como stress, que é um inglesismo, e principalmente a nossa incapacidade de gerir algumas situações emocionais que nós temos todos os dias, ou no nosso trabalho, ou com os colegas de trabalho, ou na nossa vida, sei lá, normal, diária, no estudo, em casa, o que for. Essas situações, sim, muitas vezes associam-se de uma forma muito mais importante a alterações imunitárias que, infelizmente, também essas sim estão descritas com a incidência de patologias graves. Está muito bem conhecido, também lhe posso dar um exemplo, as mulheres, neste caso isto acontece muito mais com mulheres, com as neoplasias da mama, pós depressões graves associadas a perdas, por exemplo, a perda de um marido ou a perda de um filho. Historicamente, eu trabalho em oncologia há 25 anos, historicamente esta era a associação que eu já, quando comecei a ver estes doentes, foi-me transmitida a mim. Eu continuei a ver na minha prática, mas os meus colegas mais velhos já viam há muito tempo e continua a ver-se. E isto, a explicação que existe para isto acontecer é existir realmente uma fragilidade do sistema imune e uma propensão a falhas maior. As tais falhas na transcrição do nosso ADN, do nosso material genético de célula para célula, nós estamos permanentemente a fazer esta remodelação e esta multiplicação, e se não estiver tudo muito bem alinhadinho, se houver algum dentinho da roda dentada que não esteja bem encaixado, é o suficiente para tudo descarrilar e um equilíbrio que é perfeito, porque o nosso organismo é perfeito, deixa de o ser. E ao deixar de o ser, tudo cai por terra, como um efeito dominó. Sim, como é castelo de cartas.
tal e qual. Aliás, quando eu vejo os doentes, eu tenho muito esta percepção. Quando as coisas se instalam de uma forma mais incisiva e mais aguda, é muito desta a percepção que eu tenho quando vejo estes casos. E realmente, o que explica isso é este stress emocional tão grande e esta redução da nossa capacidade de gerir o sofrimento. E com isso, acabam depois por acontecer outras coisas. Mas elas acontecem não é porque sim, ou não é só porque a pessoa está a sofrer, é porque depois a nossa capacidade física associada a esse sofrimento é que também leva a que não sejamos capazes de detectar aquela célula oncológica a tempo de a conseguir eliminar, por exemplo. Isso acontece também com as doenças infecciosas, claro que sim. Agora, de que forma é que consegue haver um acréscimo substancial de saúde e imunidade associada à nutrição? Não lhe consigo garantir, ou não lhe consigo dizer qual é que é o nível de imunidade que conseguimos atingir. Mas que existe, é claro que sim, é óbvio que sim. Mas atenção, não nos podemos também descurar dos outros fatores. O stress emocional é demasiado importante e também a fadiga ou a falta de descanso. Ou uma falta de higiene do sono, que a maioria das pessoas não tem hábitos de sono saudáveis. Também não tem hábitos alimentares saudáveis e também tem uma gestão de conflitos interna que também não é mais adequada, muitas vezes, mas depois também não tem uma boa gestão do sono. Portanto, tudo isso, ao longo dos anos, também se associa à prevalência e uma incidência mais precoce de patologias, a maioria delas metabólicas, inflamatórias, metabólicas, todas essas que nós falámos até agora. Sim, sem dúvida. Paula, foi bastante esclarecedora essa sua informação. Queria só aqui também abordar uma questão que é importante, que é a questão do consumo de carne ou não, tendo em conta que a alimentação, as nutrições e as dietas que não são à base de carne estão bastante na moda agora. Qual é a sua opinião, o mais resumidamente possível, sobre o consumo de carne? Acha absolutamente necessário ou poderemos ter uma dieta saudável sem carne? Pode. Pode. Perfeitamente, uma pessoa pode não comer carne nunca na sua vida e ter uma alimentação mais do que adequada e mais do que equilibrada e que consegue suprir as suas necessidades de uma forma plena. Agora, tem que ter, ao haver esta evicção alimentar dos produtos de origem animal, principalmente com o consumo de carnes, vários tipos de carnes, tem que ter atenção às escolhas alimentares de outro tipo de alimentos que consigam ser veículo dos aminoácidos essenciais que estão presentes na carne de uma forma muito mais fácil de metabolizar, não tão fácil nos alimentos de origem vegetal, mas com uma adequação da sua ingestão e com uma confecção correta, conseguimos perfeitamente assegurar essa ingestão de uma forma adequada e ao longo durante a vida, até mesmo desde a idade da adolescência. Antes da adolescência não é preconizado de todo. Do ponto de vista médico, não é aconselhável haver este tipo de restrição alimentar, porque o organismo é muito imaturo, todo o organismo, os tecidos, os ossos, os órgãos, os músculos, a imunidade, as hormonas, para haver uma redução tão importante a nível da manutenção da ingestão dos aminoácidos e do azoto, principalmente os substratos plásticos, é aquilo que mais nos preocupa nas idades mais precoces. Mas a partir da idade da adolescência, as últimas guidelines da Sociedade da American Dietetic Association, que é o organismo que mais experiência tem neste tipo de conhecimento, as últimas guidelines são muito claras. Todos os planos alimentares vegetarianos, e também são múltiplos, o ovo-lacto-vegetariano, o lacto-vegetariano, às vezes até o vegan estrito, desde que tenha atenção com a inclusão não de laticínios, mas de alimentos que sejam veículo de cálcio e de vitamina D em quantidades adequadas, conseguem realmente suprir em plenas necessidades do indivíduo a partir dos 12 anos de idade. É o que está preconizado, sim. E fala-se muito da vitamina B12 também, que é sim, fala-se muito da vitamina... A carne é o único alimento que tem. A vitamina B12. A vitamina B12 nós não conseguimos, de maneira nenhuma, ir buscar a nenhum alimento de origem vegetal. Nunca. Atenção, nunca. Nunca conseguimos fazer isso. A questão relacionada com a vitamina B12 é que acaba por ser mais fácil de resolver. A ausência de B12 acaba por ser mais fácil de resolver. Ou
num vegan estrito, que não quer de todo ter outro tipo de escolhas alimentares, muitas vezes o que nós optamos por fazer é suplementação, para evitar depois as anemias megaloblásticas e a explosão dos eritrócitos, que ficam muito grandes por falta dos cofatores, do ácido fólico e da vitamina B12, fazemos suplementação. E faz suplementação uma vez por mês e a pessoa fica restabelecida nas suas reservas. Depois temos uma outra questão, é que a nossa vitamina B12 é aquilo que nós chamamos de uma vitamina de luxo. Nós temos uma reserva hepática que nos dá para 7 anos. E, portanto, é preciso nós estarmos 7 anos em privação para nós começarmos a desenvolver algum quadro de deficiência que possa vir a desenvolver algum quadro patológico. E, portanto, é preciso muitos anos até haver uma doença que possa ser condicionada pela falta de vitamina B12. Mas é óbvio que nós temos é que ter atenção que temos que repor essas reservas de tempos a tempos para o nosso organismo facilmente ir mobilizar as reservas sempre que precisa e para não haver, sim, déficits. Há uma questão que é extremamente importante relativamente à vitamina B12, não necessariamente das dietas vegetarianas ou da falta de ingestão de carne, é a multiplicação das tomas dos inibidores da bomba de prótons. Não sei se sabe o que é. Os omeprazóis, o pantoprazol, essas coisas, que são os chamados protetores gástricos, que existe, têm uma indicação clínica para serem administrados e para serem prescritos. A questão é que eu posso dizer que em Portugal, das pessoas que são hospitalizadas no hospital, que estão numa enfermaria de medicina, uma enfermaria de cirurgia, eu não sei se 90% das pessoas não tomam prazol qualquer. E eu não estou a exagerar, e eu acho que também nas pessoas que me passam pelas mãos, se calhar metade delas não devia fazer o prazol, faz aquele tipo de terapêutica, mas nem sequer tem uma indicação formal para o fazer. Ou então já teve, há muitos anos atrás, só que continuou a tomar. Essa é uma outra questão que nós temos, associada ao inibidor da bomba de prótons. O inibidor da bomba de prótons reduz muito a acidez gástrica e nós precisamos da acidez gástrica para produzir fator intrínseco no estômago para haver a absorção da vitamina B12. Sem essa acidez nós não temos absorção de vitamina B12. Portanto, nós podemos comer carne e podemos ingerir em quantidade suficiente, mas se não temos acidez gástrica para haver esta conversão pelo fator intrínseco, não serve nada ou serve de pouco. E aquilo que alguns estudos já demonstraram, e 2 deles foram publicados no New England há uns 15 anos atrás, foi a incidência de patologia neurodegenerativa e alguns síndromes discinésicos tardios por falta de vitamina B12 e ácido fólico ao longo de 20 anos, a 25 anos, a 30 anos, em que as pessoas começaram a desenvolver mais este tipo de toque, de patologia neurológica por falta da B12 associada à toma do prazol, o que é catastrófico, entenda-se. Eu acho que é uma catástrofe, é uma questão de saúde pública que ainda não foi olhada com o devido cuidado. E isso associado a essa questão da vitamina B12. As pessoas podem, e muitas vezes ingerem, mas depois não têm como não existiu a tal revisão terapêutica que nós falámos há pouco, as pessoas continuam a tomar esse tipo de fármaco com consequências que depois, infelizmente, acabam por se manifestar mais tarde. Mas sim, em relação às dietas vegetarianas existe realmente esta questão, as duas questões. Agora, só para terminarmos, Paula, relativamente aqui à questão também dos produtos nocivos, os alimentos que são nocivos ou que têm produtos que só possam ser nocivos para a saúde, acha que já devíamos ir além do aconselhamento e da educação e partirmos mesmo para a penalização das empresas que os produzem? Desde que existam bases científicas sólidas e consensuais. Acho que sim, claro que sim. Eu sou completamente a favor da transparência. A partir do momento em que existe a literacia, que é uma coisa que em Portugal não existe muito, deve-se dizer. Aliás, esta questão do Covid também é muito paradigmática disso e é muito ilustrativa dessa nossa falta de literacia. Desde que nós tenhamos essa literacia e desde que nós sejamos educados para saber escolher e para saber ler os rótulos e para perceber o que é que está naqueles rótulos daqueles produtos e o que é que nós devemos escolher ingerir e devemos escolher não ingerir, a partir do momento em que esta informação seja transparente, é claro que se houver uma produção em massa de algum tipo de produto alimentar que seja claramente nocivo, é óbvio que não devia acontecer. E não devendo acontecer, tal como
Portanto, a questão do fumo do tabaco aqui também é toda uma questão associada muito à política, e muito aos impostos do tabaco e da indústria tabaqueira e tal. Mas também existe muito, e avançou-se também de alguma forma, pelo menos com uma tentativa de consciencialização da população em como está a consumir uma coisa que pode matar, ou que pode produzir outras alterações e patologias graves a longo prazo. Não existiu foi uma penalização da indústria, só para responder em concreto à sua questão, mas existiu uma penalização indireta com a redução do consumo, porque a redução do consumo é uma realidade. Continua a haver pessoas a consumir, mas existiu uma redução muito franca do consumo ao longo dos anos. O consumo do tabaco realmente não tem comparação, principalmente das camadas mais jovens. Relativamente à indústria alimentar, eu acho que ainda é mais fácil, porque, apesar de tudo, é uma indústria que não depende, e tem um lobby fortíssimo, é verdade, a indústria alimentar rege-se por um lobby muito, muito forte. Eu ouvi isto, a primeira vez que fui aos Estados Unidos, há 20 anos, um dos primeiros congressos que eu fui, ouvi o Robert Rubinoff dizer isto, que era o diretor da Universidade Tufts, em Boston. Vocês consciencializem-se disto. A população come o que a indústria quer. E eu, na altura, fiquei chocadíssima quando ouvi o senhor dizer aquilo. Não pode ser, as pessoas escolhem, as pessoas não são nada obrigadas a comer aquilo que a indústria quer. E é verdade. Pois, ao longo dos anos, eu fui percebendo, pois, realmente é mesmo assim. E é. E se nós formos a pensar bem, nós escolhemos e nós compramos e nós pomos no nosso carrinho de compras aquilo que for a tendência de mercado na altura que está nas nossas prateleiras quando nós vamos às compras. Porque é realmente assim. Essa consciência, essa educação é que tem que existir para depois haver, ou poder haver penalização com base na ciência e com base na literatura científica, mas depois também com base em dados reais, para que possa ser movida algum tipo de ação penalizadora para quem está a fazer alguma coisa que não é propensora ou que não é promotora de saúde e que não é garantidamente benéfica para a população. É óbvio que sim. Está a prejudicar o seu consumidor direto, não é? E é isto é que, do ponto de vista de consumo e de política de consumo, também não faz sentido. Ou não é correto. Fazer sentido faz, porque há sempre produção de riqueza e há sempre dinheiro envolvido. Agora, não é correto. Não sendo correto, tinha que haver esta transparência, não é? Mas nós também sabemos que, eu pelo menos sei, o lobby alimentar, o lobby da indústria alimentar é fortíssimo. Fortíssimo. Não, é muito, muito, muito difícil de mover. Existe essa capacidade se nós formos muito educados, aí sim. E acha que a nutrição agora no mundo pós-pandemia vai ser impactada? Vai haver muitas alterações? Acha que vai mudar para melhor? Não, acho que aquilo que eu espero da nutrição atualmente é aquilo que eu espero sempre, mas eu sou muito... há quem me chame lírica, é verdade, eu sou um bocado lírica, e também gosto muito de dizer e gosto muito de admitir que vivo num mundo onde vejo unicórnios e borboletas, porque é verdade, mas é uma escolha minha, porque eu, ao viver dessa forma e ao acreditar que tudo pode sempre mudar e que tudo é possível, porque acredito, é assim que eu consigo trabalhar para solucionar coisas, porque senão estávamos sempre a trabalhar numa coisa que era agora vamos fazer mais aquilo, mas não vamos necessariamente solucionar alguma coisa. Vamos só fazer mais uma coisa, é o plus one, é o mais um, é o mais dois, é o mais três, e isso não é para mim. Eu tenho que fazer coisas que eu sinta que estou a fazer mesmo realmente alguma diferença para a pessoa, ou para a população, ou para o doente, principalmente. E, portanto, nesse sentido, eu estou sempre à espera que as coisas melhorem muito. Melhorem do dia para a noite e que toda a gente tem capacidade de mudar e que toda a gente tem essa vontade. Se vai efetivamente acontecer, eu acho que aquilo que tem capacidade de acontecer hoje é aquilo que tinha há 10 anos atrás. Mesma coisa, tal e qual. Relativamente à nutrição, aliás, mesmo a outras áreas do saber ou da medicina, mesmo associada às situações mais críticas da pandemia, eu acho que o potencial das coisas mudarem é exatamente o mesmo. Eu diria que sim. Aliás, a nossa capacidade de tratar estes doentes é exatamente a mesma do que era há 20 anos atrás, e nós tratamos os doentes, os casos positivos de Covid, como tratamos os doentes com pneumonias atípicas, portanto, a nossa capacidade de resposta é exatamente a mesma. E não vamos ter vacina, eu não acho que nós vamos ter vacina, e portanto não vamos conseguir fazer aqui um game changer assim tão abruptamente, para haver assim uma grande mudança de uma forma mais muito rápida ou mais imediata.
Não acredito. Há todo um mundo para mudar na nutrição, eu acho. Muito obrigado, Paula, por ter partilhado connosco esta informação preciosíssima. Gostava de dizer às pessoas que podem marcar consultas consigo, não sei se é possível ou não. Aliás, podem até enviar um e-mail que eu respondo sempre. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo os seus contactos com certeza. E o link para marcarem consultas consigo também, acho que é importante. E também podem seguir sempre o seu trabalho no LinkedIn também e no ResearchGate, como é hábito de todos os investigadores. E agradeço sinceramente a sua presença e a sua informação, Paula. Foi muito importante e, sinceramente, acho que vai ajudar muitas pessoas e a nossa audiência a entender melhor o mundo em que vivemos e esta questão da nutrição, sobretudo, e a navegar melhor esta informação e desinformação. Sim. E todas estas questões que existem e a qual a Paula trouxe muita clareza. Muito obrigado. Obrigada eu, João. Foi um gosto. Obrigado. E continuação. Bom dia, Paulo. Muito obrigado. Obrigada. E dispensa.